tem como pressupostos, além dos já iniciados, alguns já iniciados, inclusive, em primeiro lugar, assim, evocando um pouco o papel dos IFES, aqui dos IFES, né, que está explícito isso, mas acho que é, no geral, as escolas de educação profissional. Então, tendo como pressuposto que a tecnologia é uma construção social, eu vou colocar 4 pressupostos e depois desenvolver. A tecnologia como uma construção social, a indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, que isso devia ser colocado explicitamente para os IFES, mas a gente pode ampliar um pouquinho isso. A qualificação como uma construção social complexa, nas IFES, hoje a gente trabalhou bastante de manhã. E o que a Marisa já falava, que nenhum trabalho é só manual, mas todo trabalho manual, ele contém também trabalho intelectual e teorização. A partir desses 4 pressupostos, eu acredito, enfim, aliás, o que eu estou falando aqui são elaborações próprias e em diálogo com o grupo que nós temos, Carlos Proeja, e dentro desse projeto de pesquisa, nós temos um subgrupo que é Saberes do Trabalho. Então, a gente vem trabalhando muito sobre isso. Saberes construídos pelo trabalhador. Então, acredito e acreditamos que o trabalhador aluno, vindo para dentro da escola, ele é a ponta de um iceberg. E a gente gosta de usar essa metáfora porque a gente acha que ela é muito boa, inclusive, como metáfora da relação que se estabeleceu entre o ensino geral e o ensino, os ditos de ensino geral e o ensino profissionalizante, enfim, que na verdade foram congelados em 2 áreas. Então a gente acha que o trabalhador aluno, ele é a ponta de um iceberg porque ele traz em si todas as contradições do mundo do trabalho e traz ele próprio, estando no cotidiano de trabalho, ele é ao mesmo tempo fazer e saber, ele é ao mesmo tempo trabalho manual e trabalho intelectual. Então ele nos desafia nisso. E eu prefiro, assim como alguns autores, a expressão trabalhador-aluno e não aluno-trabalhador, porque o substantivo é o trabalhador e o adjetivo é o aluno, porque ele é trabalhador que está como aluno. Às vezes ele nem trabalha, mas ele é um trabalhador. Às vezes ele está em busca de trabalho, às vezes ele está desempregado, mas ainda assim é um trabalhador mergulhado nas relações de trabalho. Então, o que ele nos traz? Em primeiro lugar, essa questão do fato dele ser trabalhador-aluno, nós temos, assim, visto isso, com todas as dificuldades, com toda a relação de exploração a que ele está submetido, nós também temos uma tendência a vê-lo com todo o preconceito que a sociedade traz. Então, a gente sempre vê ali um sujeito de carência, um sujeito de ausências, e não um sujeito que porta saberes e que porta trajetórias. Então, hoje, por exemplo, a gente falava dos itinerários, né, e da formação inicial, só que muitas vezes nós temos ali um trabalhador que, inclusive, já tem uma identidade profissional, ele tem uma trajetória, que às vezes ele próprio nega, e aí é que vem esse pressuposto da qualificação como uma construção social complexa, que na verdade não há, isso vem de um autor que é o Naville, que na verdade assim, há na sociedade muito mais do que não se consegue pegar nenhum critério absoluto de o que é que faz um trabalho mais qualificado que o outro. Nós estamos sempre trabalhando com juízos morais, com preconceitos, juízos sociais e morais. Então, por exemplo, o que nós vemos assim, a gente pega nas formaturas, não sei como é que é aqui em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, as formaturas da medicina são uma pompa, os pais entregam
na hora, os pais que são médicos são convidados a entregar o diploma para o seu filho, que está se formando, entrega junto o anel de médico. Então, porque é o médico, digamos assim, é o ícone, né, da profissão bem-sucedida. Ao mesmo tempo, nós temos profissionais que têm um trabalho muito complexo, desempenham atividades muito complexas e que sequer se reconhecem nessa profissão, não porque ela não tem um valor em si, mas porque ela é desvalorizada socialmente. E a identidade, nós temos sempre que pensar na identidade como uma construção complexa entre aquilo que o sujeito, como ele se vê e como ele se vê a partir do olhar do outro. Então, eu vou dando exemplos das nossas pesquisas. Então, por exemplo, nós temos uma pesquisa de uma das nossas orientandas do grupo, que é com cozinheiras. Então, ela pega cozinheiras de casa de família e cozinheiras de empresa. E aí depois a gente pode até falar um pouco dessas metodologias de captar os saberes, de discutir com os alunos os seus saberes. E ela pede para essas mulheres descreverem, afinal, o que elas sabem. As cozinheiras de casa de família, elas não conseguem dizer o que elas sabem. Elas dizem, não sei, eu não sei muita coisa. E porque aquilo que a gente via que, em primeiro lugar, e depois as cozinheiras que já estão estruturadas, já são de empresas, elas conseguem dizer, porque já foi formalizado o seu conhecimento. Inclusive, às vezes, até para o recrutamento, elas tiveram que saber o que é que elas sabiam. Então, essa ideia de fazer com que o próprio trabalhador visibilize o seu saber, que ele é invisível para ele próprio, por uma negação da sociedade. Então, muitas vezes, a escola tem que dialogar com isso, para que ele próprio entenda que, às vezes, ele está buscando essa questão dos itinerários formativos, ele está negando uma trajetória, não é porque aquela profissão ela é ruim ou porque ele não gosta, é simplesmente porque não há uma valorização social. Então, por exemplo, quantas escolas de enfim, qualificadíssimas, de chefes, quer dizer, o quanto de valor agregado tem aí. Por que, por exemplo, nós não podemos, nos nossos cursos, oferecer cursos de gastronomia e que as mulheres tragam as suas trajetórias de cozinheiras, etc., construindo itinerários formativos, e as escolas, e aqui eu sempre penso nos IFES, porque é a minha proximidade maior, são escolas que têm poder de se articular com as realidades locais, e de trabalhar com articulação, com associações, com um trabalho cooperativado que pode alavancar alguns tipos de profissões. Alavancar no sentido, inclusive, de proteger proteger, regulamentar, fiscalizar, enfim, um pouco isso. Em relação à questão da ciência, da tecnologia como construção social, é que, na verdade, nós, como um país periférico, nós temos, na nossa realidade, o uso da tecnologia muito mais do que a produção da tecnologia. E os trabalhadores, eles são qualificados para usar a tecnologia e não para produzir. E, no entanto, se o trabalhador está em contato com o seu trabalho, e a gente sabe, por todas essas, quer dizer, os empresários já sabem isso, né? Tanto que todos esses modelos, o modelo japonês, que é das ideias dos trabalhadores, é porque eles já perceberam que os trabalhadores têm um acúmulo de saber da sua prática, da qual a empresa tem que se apropriar. Então, nós também temos que entender isso e fazer esse trabalhador entender que ele está construindo, sim, ciência. E depende dele a construção também de tecnologia. Então, aí também vou dar alguns exemplos em relação à pesquisa, depois, o que está se trabalhando, assim, algumas experiências.
E, deixa eu ver, então, trabalhador, alunos, tecnologia, comunicação social, ensino, pesquisa e ciência, nenhum trabalho é só manual. Então, assim, eu vou dar um exemplo que para mim fica muito claro, essa integração do saber, do trabalho, do saber escolar, da pesquisa e ensino e das áreas de conhecimento. Uma das experiências que a gente tem pesquisado lá, que é uma das nossas orientandas, supervisora pedagógica, e aqui, evidentemente, eu estou dando um exemplo que certamente vocês vão dizer, mas eu faço lá na minha escola isso. Evidentemente, isso é um exemplo e nós só estamos que aqui a gente poderia colher vários outros exemplos. Mas a gente está dando um exemplo justamente para pensar em cima dele. Então, essa escola é uma escola agrotécnica e os meninos, agora a gente pegou, não é mais menor, é meninos, né? Então, os jovens trabalhadores, eles são oriundos de um local, de uma cidade em que onde a produção, a maior produção econômica, enfim, a atividade econômica é a fumicultura. Então eles têm a única saída deles é trabalhar na fumicultura. Ao mesmo fumicultura. É de fumar. Tabaco. Tabaco. Produção de tabaco. Indústria fumageira. Tá. Bom, e a outra coisa que se planta nessa região é a batata doce, que tem um baixíssimo valor agregado. Então, eles dão para os animais a batata doce, porque não vale a pena comercializar. Então, o que eles fizeram? A partir de projetos de pesquisa na escola, e aí projeto de pesquisa entram todas as disciplinas, então física, química, metodologia de pesquisa, eles passaram a pesquisar o uso da fécula da batata doce para o uso para bebidas lácteas, pães, etc. E eles conseguiram fazer isso com instrumentos que já existem na produção familiar, nas casas mesmo. Conseguiram fazer isso em escala para a escola que eles trabalham, que eles estão, e conseguiram isso, então, fazer como uso da agricultura familiar. Isso rendeu, esse projeto acabou rendendo muita coisa, assim, do tipo, eles foram pesquisar as propagandas de fumo, né, todas as propagandas de fumo, e até se deu a ideia, assim, porque a gente acaba conversando nessa coisa da pesquisa, se deu a ideia de, bom, então, vamos pesquisar nos filmes de Hollywood, por exemplo, como é que aparece o cigarro? Porque antes o Humphrey Bogart aparecia sempre com um cigarro de lado, né? Isso, exatamente. Quer dizer, hoje cada vez menos, e se a gente pegar os filmes franceses, por exemplo, eles fumam pra caramba, né? Então, a partir daí, tu pode fazer 1000 ilações, além de tu propiciares um interesse pelo cinema, por exemplo, que não é da realidade deles. Então, isso um pouco assim, de pensar em estratégias pedagógicas, quer dizer, a gente pode ir fazendo várias situações de aprendizagem que ressignificam, que tem sentido para eles e que também não ficam, porque não é aquela coisa de pobre para pobre, tem que ficar na realidade do aluno. Então, nós tínhamos uma tese lá que a doutoranda ia para a sala de aula para ver o diálogo dos alunos com a professora. E os alunos diziam assim, mas professora já não aguenta mais desenhar planta de casa popular, de um quarto, sala, a gente não aguenta mais calcular cesta básica, a gente não pode botar um vinho nessa cesta básica,